Os nossos jovens, eles não têm esperança. E eles não têm esperança porque eles não acreditam neles próprios. Eles não acreditam que eles podem trabalhar, construir um projeto de vida, ter foco. E aí eu falo, ficar, ou seja, se manter na disciplina, naquilo que ele se propôs a fazer, para pegar o primeiro cheque de alguns milhões da mão, que é um pouco do que eu quero deixar de mensagem. E a mensagem é o seguinte: é possível sim, você jovem, mudar o status quo da sua vida. Você pode sair de uma situação adversa, né? E aqui eu já vou entrar direto. Meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa, nasci em Cafelândia, morando em Lins com 3 anos de idade. 5 anos, 6 anos fui para a escola pública. E ali eu comecei uma jornada, né, de já sendo, não me recordo exatamente, mas as notas do meu currículo, sempre as melhores notas. Com 12, 13 anos de idade, provavelmente pelas dificuldades que a família vivia, a gente morava numa comunidade ali, um bairro em formação na cidade, e a gente morava num barraco de 2 cômodos. Banheiro fora de casa, e minha mãe lavava roupa numa tábua, e o esgoto era a céu aberto. Realmente vivia numa situação assim extremamente difícil, né? E que é o retrato de muitos brasileiros hoje ainda, né? Enfim, isso é realmente terrível, né? Mas colocando foco, eu comecei ali a sonhar, eu comecei ali a entender que através do trabalho eu poderia modificar esse status quo meu e da minha família. Eu cheguei com 13 anos, eu começo a vender coxinha. Eu acho que eu me tornei rapidamente o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história. E as pessoas perguntam, mas como é que você tangibiliza isso? Difícil alguém comprar um Fusquinha 1962 naquela época, trazendo para os dias de hoje, era como comprar um carro hoje de 20, 30 mil reais. E eu juntar esse dinheiro de 20, 30 mil reais, juntar esse dinheiro comprando com a venda de coxinha. Então eu fazia 3 viagens na parte da tarde. Eu percebi onde estava a necessidade, a dor do consumidor, onde ele tinha... Sem saber de termo nenhum. E você sabe onde eu descobri a dor desse consumidor? Eram os pedreiros, eram os pintores, os eletricistas, encanadores das obras de Lins que estavam em construção, 2 bairros novos que estavam em construção. Ele chegava 2h30, tinha almoçado 11 da manhã, e eles já estavam varados de fome. E era o momento que eu chegava para fazer a alimentação dele. Bom, rapidamente eu consigo meu primeiro emprego. 15 anos de idade, eu recebo meu primeiro registro em carteira, copiador de Xerox. Onde? Em Lins, né? Chama Garagem Cópias, essa copiadora existe até hoje. E aí, eu não fui um simples copiador de Xerox, cara. Eu fui o melhor copiador de Xerox que Lins teve. E como é que eu materializo isso? Primeiro, eu fazia a cópia ficar melhor que a original. O cliente chegava com uma cópia suja, velha, com durex colado pra todo... Eu ia buscar qual é a máquina que tem tecnologia adequada para fazer aquilo realmente, para que o produto final ficasse melhor, né? E eu conseguia extrair, então eu limpava fundo, eu melhorava a tonalidade, usando tecnologia, tá? Sim. E com isso eu fui sendo visto pelos clientes. E aqui eu começo a passar algumas dicas e algumas lições. A primeira delas, você vai ouvir muito: seja o melhor sempre. Você vai ouvir sempre isso. Porque eu fui o melhor vendedor de coxinha, o melhor copiador de Xerox. E nessa de ser o melhor, de interagir, eu começo a fazer um curso de computação nos finais de semana. Esse curso de final de semana, aprendendo a programar computadores, me levou a conhecer o seu Valmir no balcão, que era um daqueles clientes mais exigentes que existe. O seu Valmir olhou e falou: Semenzato, você está aprendendo computação. Você tem uma qualidade, um cuidado, você tem lógica, você tem... Ele uniu tudo isso com programação e falou: tem uma oportunidade para você. Eu vou te levar para o maior grupo empresarial aqui de Lins, grupo Sermaco, cerealista, material de construção, fazendas, enfim, tinham muitas atividades. E eu fui para essa empresa então para receber o primeiro computador de médio, grande porte que estava chegando em Lins. Eu me torno rapidamente o melhor programador de computadores que Lins teve. Assim, 1 ano
Eu virava à noite, eu entender, não tinha hora para começar, não tinha hora para terminar, era uma loucura, entendeu? Qualquer hora era hora de trabalho e de desenvolver. Desenvolvi software de todo tipo que você possa imaginar. Folha de pagamento, contabilidade, contas a pagar, receber, controle bancário, controle de gado, construtora, orçamento de obras. Eu fiz o maior MBA que você possa imaginar, a faculdade que eu não fiz... Eu aprendi tudo como funciona uma empresa por dentro. E claro que isso mais adiante vai me servir muito. Vocês vão ver o quanto você ser o melhor, você se dedicar, você ir a fundo naquilo que você está fazendo, né? Em algum momento você vai colher tudo isso. O seu Valmir me viu, me levou para essa primeira e ali começa uma mudança na minha vida. Óbvio que o meu salário começou a crescer. Comecei a ganhar dinheiro. O cheque de meio salário, que foi o primeiro cheque da copiadora, se tornou 10 salários já no meu primeiro registro como programador de computadores, hipoteticamente hoje R$10 mil, né? E rapidamente eu me torno analista de sistemas e já montei um time de programadores, de digitadores, operadores, né? E fiz o meu departamento crescer. Eu comecei a desenvolver softwares e sistemas com 17 anos. Eu termino meu curso, 17 para 18, eu termino meu curso técnico em processamento de dados. Eu aprendi o cursinho de final de semana. E aqui, outra dica. Aquele final de semana que a maioria, eu não vou dizer que não deve fazer isso. Eu não vou dizer que não tem que ter lazer. Eu não vou dizer que não tem que assistir filme. Mas enquanto a maioria, no sábado, ia bater bola, ia pra pelada, ia pra balada, o Semenzato ia fazer curso, ele ia aprender, ele ia se capacitar. E tudo isso faz diferença. As oportunidades vieram. Então aqui é mais uma dica, né? Você está esperando ser o melhor programador, ser o melhor mecânico, ser o melhor cozinheiro, ser o melhor chefe, ser o que for. Se você não tomar uma atitude e começar essa transformação na sua vida agora, se capacitar, a realmente buscar o seu sonho, não vai cair do céu. Ninguém vai trazer, o seu Valmir não vai aparecer na sua vida e vai te dar a oportunidade para aquilo que você não está preparado. Você tem que estar preparado. Quando aparece a chance. E o Semenzato estava no balcão da copiadora se vendendo. Ou seja, nós precisamos nos capacitar e aprender a nos vender também. Porque do contrário, se eu não cacarejar, se eu não contar, ninguém vai saber o que eu tenho, qual é o meu potencial, o que eu estou fazendo, o que eu tenho para oferecer para a empresa, né? É muito bom. Bom, a história não para, eu fui me capacitando e eu fui cada dia me entregando mais, e quanto mais eu me entregava, quanto mais eu com a cabeça de dono e não com a cabeça de empregado, eu nunca quis saber qual eram os meus direitos numa carteira de trabalho, se tinha isso, se tinha aquilo, se tem horas extras. Eu nunca cobrei uma hora extra, nunca na minha trajetória. Eu nunca me interessou essas coisas pequenas. A atitude era fazer o melhor para essa empresa como se ela fosse minha. Essa é uma outra dica, né? Haja com cabeça de patrão, de dono. Porque quando você age assim, você está pró-empresa, você está cuidando desperdício de energia, você está cuidando de produtividade, você está cuidando de atender bem o cliente, você está cuidando de tudo aquilo que vai agregar receita, que vai agregar valor para o seu negócio. Claro. Bom, dito isso, o Semenzato, por ter sido o melhor aluno no colégio, foi convidado com 18 anos para ser professor segundo grau. Agora, Vilela, eu não fiz pedagogia, eu não tinha licenciatura em pedagogia, pelo menos, para ser um professor. Mas eu tinha a escola da vida, eu tinha competência técnica. Tendo sido, Vilela, o melhor aluno, eu fui convidado então para ser professor segundo grau. Claro que eu chegaria com 23 anos de idade, como foi o caso, derramando informação, conhecendo como funcionava uma empresa por dentro, tendo desenvolvido software, me relacionando com N alunos. Eu lecionava das 7 às 11 todos os dias, de segunda a sexta. E sábado e domingo eu dava aula particular ainda, 7 da noite, 19 horas às 23 horas, colégio Instituto Americano de Lins, todos os dias de segunda a sexta. Sábado e domingo eu ia para a padaria do meu sogro lá em Lins, que tinha um Cobrinha 210, que era um computadorzinho que compramos lá para desenvolver software. E eu ia lá dar aula particular sábado e domingo. Então era uma rotina de domingo a domingo intensamente, assim, vivendo aquilo explosivamente. Bom,
frutos rapidamente o melhor salário que Lins teve, rapidamente reconhecimento profissional, né? Enfim, prêmios. Ainda morando com os pais? Ou Não, eu me casei com 21 anos, cara. Nossa. Me casei em 90, já morando na minha casa própria, com um Monza SLE 0 estacionado na garagem. Essas conquistas, na verdade, elas vão te jogando para cima, elas vão te impulsionando, né? Você que está nos ouvindo hoje, você já deve ter percebido, quando eu cheguei aqui, começando dizendo que esse objeto, né, ter comprado meu primeiro jato, ele foi marcante, e isso faz parte da celebração das conquistas. Na vida, eu aprendi a celebrar. A cada conquista era uma caneta, a cada conquista era um relógio, para você celebrar e te premiar. Entendi. Dizer assim, você cara, mesmo se comprava... toma aqui, você merece essa conquista aqui, porque você fez a diferença, você entregou o valor, você entregou o propósito. Com 23 anos eu percebi o seguinte, cara, eu vou continuar sendo um melhor programador, eu vou continuar sendo... E naquele momento... não era a motivação financeira que me levava para fazer esse movimento, mas ao mesmo tempo eu tinha percebido que ganhar dinheiro era bom. Mas qual que era que trabalhar, eu consegui minha casa, eu consegui carro novo, eu consegui um bom salário, eu consegui melhorar a vida já da minha família. Pô, então peraí, esse negócio de trabalhar, de empreender, de montar um negócio diferente, cara, isso é muito bom. Veio o insight de fundar a Microlins. Foi minha primeira empresa lá em Lins, microcomputadores, Lins de Lins, lugar incerto e não sabido. Ele tinha quase tudo para dar errado, mas o Semenzato vai lá e funda essa Microlins. E no primeiros 3 meses, eu coloco 300 alunos na escola, cara. E rapidamente 500 alunos, e aí eu começo a abrir. Eu montei 17 escolas, isso em 2 anos e meio. Eu inaugurei uma escola por mês.